Bem-vindos, meus irmãos, a mais esse encontro da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Nossos votos de saúde, paz a todos os irmãos. E nesse momento, convido a todos a elevar o pensamento a Deus e a Jesus, nosso Mestre, e pedir a proteção dos nossos mentores espirituais. E porque vamos abordar mais um tema doutrinário do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que nós possamos, através desse encontro, nos esclarecer, através desse encontro, crescermos moralmente e intelectualmente também, compreendendo mais esse tema que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, em que o codificador fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, que se encontra no capítulo 14, com o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nesse capítulo, como o título já fala, honrai a vosso pai e vossa mãe, Kardec nos traz a importância e o do porquê da nossa obrigação de honrar o nosso pai e nossa mãe. Ele nos lembra aquilo que Jesus já havia nos ensinado e nos traz de forma clara, de forma mais prática até, aquilo que Jesus falava e nos ensinou, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, nesse capítulo se explica um pouquinho da parentela corporal e do parentesco espiritual, mas a parte que nós vamos abordar hoje é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Porque quando nós compreendemos a importância, o porquê de honrar nosso pai e nossa mãe, ou seja, de reconhecer a importância que tiveram esses espíritos na nossa existência atual, pois foi através de nosso pai e de nossa mãe é que nós retornamos novamente ao mundo espiritual, ao mundo material, para continuar a nossa caminhada evolutiva, porque a doutrina espírita nos explica, nos ensina que só através das múltiplas existências é que nós vamos nos depurando, que nós vamos nos aperfeiçoando como verdadeiros seres humanos, porém seres divinos, pois que somos filhos de Deus e Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós somos seres divinos, porém somos criados simples e ignorantes e precisamos reencarnar diversas vezes para irmos desenvolvendo as virtudes, para indo corrigindo os nossos defeitos para chegar ao estado de angelitude. Então, quando compreendemos a importância de honrar a nosso pai e de nossa mãe, quando nós temos esse reconhecimento, também nos perguntamos, e quando acontece daquele sentimento de ingratidão que de certos filhos com os seus pais, O porquê esse sentimento de ingratidão? E nós, pais, quando nos sentimos rejeitados pelos nossos filhos, às vezes até no momento que nós mais precisamos, qual é que deve ser a nossa atitude, como é que deve ser o nosso agir em relação a isso? Então, a explicação que nos traz a doutrina espírita
começa por nos lembrar que a nossa existência espiritual não se resume apenas nessa vida, mas em múltiplas existências. Nessas várias existências corporais que o nosso espírito, pela qual o nosso espírito passa, nós transitamos e nos encontramos com as mais variadas pessoas, com os mais variados espíritos. Alguns nós temos mais afinidades, outros nem tanto, mas é através desse convívio que nós aprendemos a boa convivência. É através desse convívio com os irmãos que nós aprendemos o respeito mútuo, o respeito às individualidades. E como cada um se desenvolve numa velocidade, vamos dizer assim, diferente, uns vão se desenvolver mais rápido do que outros, precisam passar por outras experiências, né? Nós vamos convivendo com pessoas que têm mais ou menos o mesmo nível de entendimento das coisas que nossa, e outras que precisam se desenvolver, precisam se esclarecer. E vamos convivendo, obviamente, com aqueles já também mais esclarecidos que nós. Então nós vamos transitando com diferentes tipos de pessoas. Ocorre que nem sempre nós conseguimos superar as nossas diferenças, nem sempre nós conseguimos superar as nossas desavenças, os nossos desajustes, e não conseguimos superar por uma questão, às vezes, de egoísmo, por uma questão de vaidade, e nós temos muita dificuldade, então, de perdoar. Ocorre que, quando nós retornamos à pátria espiritual e que fazemos lá, junto aos nossos mentores, uma avaliação da nossa encarnação, nós avaliamos nossos erros, nós avaliamos os nossos acertos, vemos as necessidades de ajuste. Lá no mundo espiritual conseguimos compreender, às vezes, aquele irmão que aqui em vida terrena não conseguimos, e aí nós perdoamos. Mas aquele erro que eu cometi na vida terrena, aquele prejuízo que eu causei para aquele irmão na vida terrena, eu vou ter que voltar para reparar. Precisamos voltar para reparar. Caso contrário, Deus não seria justo. Então, todo o mal que a gente cometeu, ou todo o bem que deixamos de fazer, nós precisamos retornar e reparar. Acontece que nesse retorno, então, à vida corpórea, poderá que algum daqueles nossos desafetos de vidas anteriores venha a ser o nosso filho. E às vezes o nosso filho vem para uma condição em que ele já vem com essa animosidade, ou já vem com essa lembrança negativa da vida anterior em relação ao seu pai. Uma pessoa que, numa vida anterior, então ele teve alguma desavença, teve algum problema de desajuste. Como as coisas acontecem por sintonia, através da vibração da nossa energia, né? É muito comum nós nos encontrarmos com alguém, às vezes alguém da nossa família, em que nós sentimos que não há uma afinidade, nós sentimos naturalmente uma antipatia, ou nós temos dificuldade de ter empatia com aquela pessoa, né? Isso por conta que está lá guardado no nosso inconsciente as experiências terrenas anteriores que não resolvemos, e essas experiências não resolvidas muitas vezes ficam nos atrapalhando nas vidas futuras. Então, por isso, alguns filhos têm uma verdadeira repulsão
pelos seus pais. Por mais que às vezes o pai e a mãe tenham sido pais exemplares, né? Por mais que tenham sido pais que demonstraram o amor, o afeto, o carinho e o apoio que um pai deve ter ao filho, às vezes aquele filho ele não consegue manifestar ou retribuir esse amor ao pai. E muitas vezes, então, os pais acabam se revoltando contra esse filho, acabam até o afastando dos demais, afastando da família. E aí a gente ouve expressões até, aquele ali é a laranja podre da caixa, a laranja podre do cesto, né? Mas então, o que fazer? O que agir? Como agir? Então, a doutrina espírita, como nos esclarece que a vida não se resume a uma única existência, e sim a várias existências, como temos o entendimento de que nós somos espíritos encarnados num corpo, e não ao contrário, nós não somos um corpo dotado de espírito. Esse corpo é passageiro, então nós somos espíritos imortais que ocupam um corpo. Então, com esse entendimento, né, nós vamos compreender que o melhor a fazer, o mais correto a fazer, nesse caso da rejeição do filho em relação ao pai, nós, na condições de pai, nós temos a obrigação de continuar amando e acolhendo esse filho, seja do jeito que ele for. Porque nós não sabemos conscientemente o que aconteceu, talvez num encontro anterior nosso com esse espírito, de alguma coisa que ficou mal resolvida. Às vezes eu posso ter causado um trauma, posso ter causado uma maldade na vida anterior desse espírito, e agora ele veio como meu filho. E por isso ele guarda nas suas memórias espirituais o mal que eu causei para ele, e por isso desenvolve essa ingratidão ou esse sentimento de repulsão em relação ao Pai. Então, como o nosso Mestre Jesus nos ensinou que o mal não se combate com o mal, e sim com o bem, o mal se combate com o bem, o mal se combate com o amor, o ódio se combate com o amor, porque combater o ódio com ódio, nós vamos só estar colocando mais energia negativa naquele ódio, e o ódio tende a aumentar. Ao passo que, se nós colocarmos amor para combater o ódio, o amor vai ter uma carga energética contrária ao ódio. E aí nós vamos bloquear o ódio. Ele não vai encontrar guarida para crescer. Sim, o nosso amor vai bloquear o ódio. Então, isso nos ensinava Jesus, quando inclusive Jesus dizia: amai vossos inimigos, porque o mal se combate com o bem, o ódio se combate com o amor. Então, da mesma forma, o ódio do filho em relação ao pai deve ser combatido com amor. O desgosto que o filho causa ao pai não deve ser motivo de desespero e de repulsa. Deve ser motivo para que nós reunamos as nossas forças e colocamos à prova a nossa fé. A nossa fé em Deus, a nossa fé nas palavras do nosso Mestre Jesus, quando dizia que nós temos que perdoar e amar incondicionalmente. Por mais difícil que isso possa ser, nós temos um grande aliado ao nosso lado, que é a oração.
a oração que nos dá força, que nos dá coragem, é a oração que aproxima de nós aqueles espíritos de luz que querem muitas vezes chegar para nos ajudar, mas que não conseguem por causa da nossa negatividade, porque estamos numa vibração muito inferior à vibração deles, a vibração da tristeza, do desânimo, da falta de fé. Isso, às vezes, aí os espíritos de luz não conseguem chegar para nos ajudar. Se nós elevarmos o nosso padrão vibratório através da oração, nós estamos abrindo as portas, é como se nós estivéssemos estendendo as nossas mãos para que o espírito de luz viesse de cima e agarrasse a nossa mão e nos puxasse, tirando daquela aura de negativismo, de tristeza e de frustração que muitas vezes nós nos encontramos. Lembremos que quando alguém está se afogando nas águas, né? Quando alguém está se afogando e vem o guarda-vidas para socorrer, o guarda-vidas estende a mão, mas se aquele que está se afogando não estende a mão para o salva-vidas, ele não consegue ser resgatado, né? Então, da mesma forma, assim, nós temos que elevar as nossas mãos, ou seja, elevar o nosso padrão vibratório para que sejamos socorridos pelos espíritos de luz. Então, que nós não esqueçamos que o mal ou o ódio se combate com o bem. Então, combatamos com o bem essa rejeição, combatamos com o bem a ingratidão, não deixando de lado a nossa vaidade e o nosso orgulho e a nossa revolta. Não é uma tarefa simples, é uma tarefa difícil, mas lembremos de que Deus nunca dá um fardo maior daquele que nós podemos carregar. Então, a nossa mensagem de hoje é essa, é a mensagem do amor. Amar sempre e incondicionalmente. Porque amando, nós estamos elevando o nosso padrão de vibração. Amando, estamos oportunizando para que sejamos ajudados. E assim também nós possamos continuar ajudando. Essa é a mensagem que nos traz o Espírito Santo Agostinho, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E gostaríamos então que os irmãos refletissem sobre isso, principalmente nos dias de hoje, né? Em que as dificuldades familiares são muito grandes, até por conta do momento de pandemia que nós vivemos, onde nós ficamos mais confinados dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, passamos a conviver mais, né, com os nossos familiares, com os filhos, com a esposa, com o companheiro, a companheira, né? E esse convívio naturalmente faz com que apareçam as nossas diferenças, apareçam as nossas divergências, mas também apareçam é uma chance para aparecer as nossas manifestações de amor, as nossas manifestações de carinho. Se é difícil às vezes manifestar amor e carinho, pensemos na benevolência, exercitemos a tolerância e exercitamos a paciência. E, enfim, exercitemos a caridade, que é o que Jesus nos ensinou. E façamos ao outro sempre aquilo que gostaríamos que nos fizéssemos. Então, meus irmãos, muito obrigado por terem chegado até nós novamente. Desejo mais uma vez a todos saúde, paz e prosperidade. E quando a gente fala em prosperidade, a gente não pode pensar só no lado financeiro, no lado material. Não, é a prosperidade do crescimento também espiritual, do crescimento moral, que é
a nossa principal missão nessa vida. Um fraterno abraço a todos e até uma próxima oportunidade.